Muito bem, irmãos, vamos aqui ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar 2 salmos. Primeiramente o salmo de número 23, aliás, 22. Salmo 22. Trata-se aqui de mais um salmo de Davi. O seu título lá no original é Ao Mestre de Canto, segundo a melodia, Corça da Manhã, Salmo de Davi. Isso está lá no título original no hebraico. A Sociedade Bíblica ela dá um outro título que serve como orientação para nós aqui. A Sociedade Bíblica diz lá, Sofrimento e Vitória do Messias. Geralmente as palavras dos salmos, os salmos são escritos, e assim com as palavras do salmista, geralmente falando sobre sua própria experiência, sua vida, suas alegrias, suas lutas, os infortúnios que ele vive. Geralmente, a gente, quando vê este salmo aqui, dá a impressão, se nós fôssemos atribuir aqui ao escritor, que é Davi, a gente ia ver Davi, ia imaginar Davi passando por um período difícil, né, onde ele clama pelo fato de Deus tê-lo desamparado, onde ele fala sobre a perseguição, sobre as lutas que ele tem, mas, na verdade, as palavras desse salmo, elas são, de fato, proféticas e estão diretamente ligadas ao Messias. É um salmo messiânico, portanto. É um salmo que ele aponta, ele trata claramente acerca do ministério e obra de Jesus. Por isso é um dos salmos denominados messiânicos. Tem alguns salmos que são messiânicos. Por quê? Porque eles tratam, grande parte eles falam sobre o Messias. Embora quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo isso com mais facilidade, com mais naturalidade. E a gente já vai falar um pouquinho sobre como seria este salmo, esse cântico, para o povo naquela época. Para nós é muito claro. A gente vê aqui, Deus meu, por que me desamparaste? A gente lembra logo da cruz, lembra logo do Messias, mas nesse contexto em que o salmo era cantado, isso não era algo claro, não era tão cristalino, tão perceptível, tão notado como é para nós. Muito bem, por suas palavras, esse salmo também é conhecido como Salmo da Crucificação ou Salmo da Cruz. Isso para ver o quanto ele está ligado a esse momento de Jesus. Ele foi escrito, uma vez que foi escrito por Davi, foi escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo, 10 séculos. Se nós formos fazer isso daí na nossa conta, nós teremos que voltar um século, aliás, 10 séculos atrás, seria o ano de 1025. Para a gente ver a distância que é do salmista, do salmo, até a vinda de Jesus, dá para a gente ter assim uma noção. Mas a precisão das palavras, das profecias, é inquestionável, dando com isso evidências claras que Deus, o Espírito Santo, inspirava Davi nessa escrita, como inspirava todo o Antigo Testamento, a inspiração do Senhor, inspiração de Deus, do Deus Espírito Santo, o inspirador, e a gente percebe claramente porque as palavras que Davi profere, particularmente talvez o que ele sentisse naquela época, na verdade, são palavras que Jesus proferiu 1000 anos depois, lá na cruz. Contudo, o povo naqueles dias, como eu disse, não possuía informações tão seguras acerca do Messias como nós temos hoje. Quando Tomé tocou a ferida lá do Senhor e disse, Senhor meu e Deus meu, Jesus falou, porque vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos esses, né? Nós estamos depois. O que nós vemos acerca da Escritura, da vinda do Messias, está claro para nós, está registrado, tudo muito, muito claro, mas certamente não era tão claro naqueles dias. É possível que eles se perguntassem, quando esse cântico, quem é este? Quem é este
que está aqui, que sofreu, que clama, diz aqui o verso 2, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego, né? Talvez Davi colocasse aqui um sentimento dele. Talvez nem Davi tivesse, eu imagino que se Davi tivesse consciência clara de que ele estava escrevendo, ele tinha consciência da inspiração de Deus, mas que o que ele estava escrevendo estava ligado diretamente ao Messias. Eu imagino que ele ia sentar e falar, olha, essas palavras aqui são palavras que o Messias vai proferir em tal situação, mas ele não sabia de nada, ele está escrevendo. Ele está colocando ali, pela sua, nessa composição, porque os salmos eram cânticos, ele está escrevendo coisas que ele não tem uma ciência clara. Então eles perguntassem, quem é este? Como o versículo 1 diz lá, como que se sente abandonado por Deus, né? O verso 1 diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Quem é este? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, diz o verso 2, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Eles deviam ouvir isso aí e falar, mas quem é esse personagem, né? Que foi preservado ainda no ventre de sua mãe, diz aqui o verso 9, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. Isso aponta lá para aquela fuga de Maria, grávida ainda, que sai da terra de Belém e vai em direção ali ao Egito, fugindo. Então nós vemos aqui uma série de situações que eles não tinham como saber, né? Que foi testado na sua confiança em Deus. No versículo 8 diz, confiou no Senhor. Os homens diziam isso daqui, disseram para Jesus. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-os, pois tem nele prazer. Então, palavras todas voltadas para o Messias, né? E vai continuando aqui, né? No versículo, por exemplo, 14 diz assim, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Quem é esse? Posso contar todos os meus ossos. Ele vai descrevendo assim, o sofrimento do Messias, que mesmo Lucas e lá, eles não tem como descrever, mas o salmista está descrevendo, desconjuntaram aqui os meus, posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Para eles era apenas um cântico, talvez de alguém que estivesse em sofrimento, passando por lutas. Davi era um homem que passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas as palavras são muito claras, né? Dirigidas aqui, faladas sobre Jesus, que teve suas vestes repartidas entre os soldados, e sobre a túnica dele, que era uma peça só e devia ser muito bonita, devia ser um presente que deram para ele, eles sortearam para ver quem ia ficar com a sua túnica. Então, é um salmo messiânico, que fala do Messias assim, com muita propriedade, né? Uma questão sobre esse assunto, é isso que eu levantei. Será que Davi estava ciente acerca de quem exatamente tratava? É possível que ele não tivesse a ciência tão clara, mas se ele tivesse ciência disso, eu imagino que a emoção, o sentimento ele ia falar sobre isso. Mas ele é apenas um cântico que passa pela vida dele. Mais um cântico que fica registrado, né? E a história continua. Fala, Cristina. Sim, sim. Sim, mas
Sim, mas ele certamente, né, o Espírito, sim, ciente de tudo que falava e o que tinha a ver, o que ia acontecer. Mas Davi, provavelmente, ele não tinha essa ciência. Imagino que se ele tivesse, ele teria escrito, né? Ele teria esclarecido isso, né? Então, assim como Paulo também, quando escreveu as cartas dele, Paulo jamais imaginava que em 2025, digo hoje até o final, as suas cartas estariam sendo lidas pelo mundo inteiro. Ele escreveu cartas, que era importante para ele chegar àquele grupo a quem era dirigido. A partir dali, ele não tinha noção do que Deus ia fazer com essa carta. Então, são coisas extraordinárias que a Bíblia nos traz e revelam, né, e mostram para nós essa inspiração, né? Por isso que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Muito bem. É provável que ele estivesse apenas expondo seus sentimentos quanto às experiências que vivia, sem saber exatamente a dimensão do que falava, do que ele profetizava tão claramente acerca do Messias, proferindo palavras que ele, o Messias, iria proferir durante a sua agonia e dor, e isto séculos e séculos depois. Imagina ele dizer para os ouvintes, olha, isso que eu estou falando hoje é o que o Messias vai falar na cruz. Ele não sabia. Inclusive, o título do Salmo não diz nada a respeito, inclusive, acerca do Messias. O título foi dado pelo próprio escritor, que foi Davi. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a corça da manhã, Salmo de Davi. Então, são coisas que apontam assim esse não conhecimento claro dele do que estava sendo ali, de onde ia chegar essas palavras. Esse salmo ele é tão completo acerca do ministério do Messias, que ele não só anuncia o sofrimento do Messias, que ele fala do sofrimento do verso 1 até o verso 18, ele vai detalhando, né? Quando você vê aqui no verso 14, os meus ossos se desconjuntaram. Imagina a posição que ele estava, pendurado por pregos, os ossos ali esticados, aquela posição. Se você tentar ficar alguns minutos a mais com as mãos aqui, ó, daqui a 10 minutos você não aguenta mais. Imagina, pregado nessa posição, então ele diz assim, ó, todos os meus ossos se desconjuntaram. Ele diz aqui, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, o momento que ele estava vivendo, tenho sede, diz, outro salmo fala sobre isso, tenho sede, a língua se apega ao céu da boca. Traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, cada dor, cada lugar ali, cada ponto do corpo doendo. Então, nós vemos aqui, do verso 1 ao verso 18, ele declara assim, com muita propriedade, com muita clareza, aqui o sofrimento do Messias. Mas, a partir do versículo 22, ele começa a falar sobre a vitória do Messias. Ele não só fala o sofrimento, a dor, mas ele começa a falar a vitória. No versículo 19 a 21, ele clama, tu, porém, não te afastes de mim, força minha, um clamor aqui que ele está escrevendo aqui, o cântico. Aí no versículo 22, começa novamente, volta ali a situações que envolvem o Messias. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, pois vós todos, posteridade de Israel. E ele vai descrevendo aqui palavras que já foram ditas por Jesus, mas num outro contexto, já num contexto de vitória. Num contexto de vitória. Esse contexto de vitória a gente pode lembrar também aqui de Isaías 53, né, que aí já é um contexto de vitória, já diferentemente da dor, da agonia, ele já é o momento da vitória. E aqui em Isaías 53, versos 11 e 12, diz assim,
já sobre o resultado da sua obra. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, nós vemos aqui, nesse contexto, ele falando acerca dessa realidade da vitória. Esse mesmo texto aqui, meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, é uma citação que é feita lá em Hebreus. Hebreus capítulo 2, na sua Bíblia deve ter uma referência aí, capítulo 2, versículo 12, quando aqui o escritor aos Hebreus, ele cita esta passagem. Hebreus 2:12, ele cita o seguinte, o 11 diz assim, de Hebreus 2:11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, ou lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, essa palavra aqui, escrita por Davi nesse cântico, é mencionada, é citada pelo autor na carta aos Hebreus. Então, nós vemos também que ele testemunhará o nome do Senhor a seus irmãos, aqueles que creem, como diz aqui o texto, e cantará louvores ao Senhor no meio da congregação, conduzindo-os à adoração. Nós não imaginamos essa cena, né? Uma cena que um dia nós estaremos todos reunidos na presença de Deus, um dia estaremos tomando a ceia, juntamente com o Senhor, eles até aquele dia, quando farei novamente convosco no reino de meu Pai. Tem situações que nós não imaginamos, mas que a Bíblia cita, né? São promessas. E aqui nós vemos também essa questão dele conduzir os irmãos à adoração, louvando ao Senhor. Nos versos 23 a 26 desse Salmo, 23 a 26, nós vemos aqui, já foi lido o 23, nós vemos aqui que ele fala acerca dos aflitos e sofredores que também serão assistidos. Ele continua dizendo 24, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Detivem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Isso é obra do Messias. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Então, o Messias, ele, na citação aqui de Davi, nesse cântico, ele vai discorrendo essa obra, não somente do sofrimento, mas também da vitória. Nos versos 27 e 28, fala aqui sobre famílias e nações se voltarão para ele. Diz assim o verso 27 e 28. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Mencionando aqui por Davi o resultado da obra do Messias. Ele fala também que o testemunho do Messias seria anunciado. Ele diz assim, no verso 29 em diante, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então, a obra do Messias, que ele viria, realizaria, seria vitorioso, e as nações tomariam conhecimento da obra dele e também do seu poder e do seu domínio. Então, é um salmo messiânico que trata acerca do
sofrimento do Messias, das agonias que ele passa, descreve aqui algumas das suas dores como nenhum outro salmo, e também descreve aqui a vitória dele, a abrangência, como o seu nome vai ser anunciado, como vai se contar gerações aquilo que ele fez, e é isso que nós temos visto, é isso que nós temos vivido nos nossos dias. Somos fruto desse trabalho, o trabalho que após ele as gerações passaram a contar, chegou até nós. Cabe a nós o quê? Também continuarmos passando para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta, para as gerações vindouras, aquilo que aconteceu. Diz lá no final, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Obra do Senhor. Ok? Esse é o Salmo 22, um salmo, portanto, messiânico. Vamos aqui tratar agora o Salmo 23, né? É um dos mais conhecidos, é um dos mais memorizados, né? É um salmo que as crianças conhecem, então é um salmo, provavelmente, um texto dos mais conhecidos e divulgados de toda a Escritura. Muito bem, é conhecido, podemos ler ele todo aqui, diz lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Muito bem, o sentido de pastor, Davi se dirige aqui ao Senhor neste salmo como pastor. É um sentido assim profundo, um dos sentidos que tinha, que nós às vezes não temos tanto conhecimento, mas geralmente os reis eram chamados de pastores. Por quê? Porque o rei era aquele que guiava o povo, era aquele que protegia o povo, era aquele a quem o povo recorria para pedir justiça, para as suas causas serem julgadas. O rei era tido por todos como um pastor. Então, o pastor também, quando nós lemos hoje, talvez esse sentido não venha com tanta clareza como talvez naqueles dias ele fosse recebido. E para Davi aqui, ele está dizendo aqui, o Senhor é o meu pastor, é o meu rei, é aquele, e aí vem todo o sentido de pastor. O que protege, o que cuida, o que pode dar paz, o que pode livrar, enfim, todo aquele contexto. Davi, com propriedade, como pastor que ele era, ele dirige-se a Deus como seu pastor, aquele que o guia pelos caminhos melhores, que na sua confiança, Davi o tinha como provedor de suas necessidades. Nós vemos aqui no verso 1, quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só esse versículo aqui, ele dá para pregar, para se falar muita coisa, né? Nada me faltará, ou porque podemos interpretar de múltiplas formas, mas essas interpretações todas se somam a um sentido, né? Nada me faz falta, eu tenho o Senhor, nada me faz falta, ou nada me faltará, porque o Senhor vai suprir tudo aquilo que de fato é minha necessidade. Mas para Davi o fato é que ele tinha Deus, seu pastor, como aquele que provê ele de tudo aquilo que lhe é necessário. Alguns, às vezes, nada me faltará, para alguns não vai faltar um carro zero, não vai faltar. Isso aí já é interpretação já espúria, falsa de muita gente. Mas Davi, ele fala nesse sentido de que o Senhor é o seu provedor. Provedor é aquele que provê tudo aquilo que é necessário, que abastece, que cuida, que protege. Então, tudo isso tinha a ver com a questão do pastor.
Ele também, na visão dele, o Senhor é aquele que lhe dá o conforto. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aqui não dá, hoje nós não vamos fazer aqui dissecar o Salmo, mas extrair aqueles pontos que são claros, que estão mais simples da gente entender. E para ele aqui, ele vê do Senhor como aquele que lhe conforta, que dá o conforto que ele necessita. Ele entende que o Senhor é aquele que pode fazer ele repousar em pastos verdejantes. Ele, como pastor, imaginamos que ele, como pastor, como todo bom pastor de ovelhas, devia procurar os melhores pastos para as suas ovelhas. Os lugares onde elas pudessem ficar mais tranquilas, onde elas pudessem se alimentar bem, onde tivesse uma água limpa. E para ele, na visão dele, o Senhor como pastor é aquele que provê para ele essa realidade em pastos verdejantes, não em qualquer pasto, mas em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, águas tranquilas, águas que possam dessedentá-lo, águas que não assustem, né? Às vezes tem correntezas que são assustadoras, que causam medo, mas leva para as águas de descanso. No verso 3 ele escreve lá, refrigera-me a alma, né? Refrigera-me a alma. A tradução no original é renovar as forças, renovar a vida, é um renovar, tanto é que refrigera. Você pode refrescar a alma, mas quando se fala refrigera, porque é como se estivesse dando mais uma atenção, é que nem quando você renova. Renova o que é? Era algo que era novo, já não é mais tão novo, mas você está renovando. Assim refrigera-me quando, olha, ainda que eu me desgaste, ele me renova. Refrigera-me a alma, né? É o termo que eles refrigeram a minha alma, ele se sente renovado por dentro, Deus o anima, que renova os seus cuidados para com ele. Ele também acrescenta aqui que Deus também não o desampara, mesmo nos dias mais difíceis. Ele diz lá, primeiro ele fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele entende que Deus o guia pelo caminho que é justo, caminho que é reto, e Deus guia todos nós é que somos desobedientes, nós é que somos negligentes, nós é que saímos da rota, mas o Senhor é aquele que nos guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. Mas ele acrescenta também que Deus não o desampara, e essa é a visão dele, mesmo nos dias mais difíceis. Ele coloca aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi tem ciência, e esse entendimento dele é extraordinário, ele tem ciência de que a presença de Deus não vai isentá-lo de luta. Às vezes o crente, ele parece que ele tem lá no íntimo uma expectativa de que porque ele é um cristão, porque ele vem à igreja, porque ele lê a Bíblia, ele é alguém que está imune às lutas, ou que muitas lutas não vão chegar até ele. Às vezes nós alimentamos essa ideia, né? A gente pensa que porque nós somos cristãos, que procuramos ser fiéis, as lutas não chegarão até nós. Mas Davi, a gente vê que Davi ele tem o pensamento real, ele tem o pensamento, como a gente diz, o pé no chão. Ele sabe que mesmo ele caminhando com o Senhor, mesmo sendo o Senhor o seu pastor, que o leva para águas de descanso, que refrigera a sua alma, ele sabe que ele está sujeito a passar por adversidades. Ainda que eu ande, não quero andar, não procuro andar, mas ainda que eu tenha que andar, ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Então ele tem ciência que a presença de Deus, e essa é a razão, ele diz que não temerá mal nenhum, por quê? Porque o Senhor está com ele. Essa é a confiança que ele tem, a presença de Deus junto dele, mesmo em meio que não isenta de lutas, e também
a convicção que Deus está junto dele em meio às lutas, e essa presença o consola. Ele saber que Deus está com ele, o consola. Às vezes, a gente quando está passando por dias difíceis, parece que isso parece às vezes, não, o importante é eu me livrar da minha situação. Alguém fala, mas Deus está com você, mas Deus está comigo, mas olha a situação que eu estou. Né? Nós isolamos, nós separamos esse aspecto de que a presença de Deus por si só é o nosso maior consolo. Isso é algo que tem que encher o nosso coração. Né? Às vezes, as crianças, às vezes, é muito triste isso, né? A criança tem que ficar internada. E ela está lá e é uma situação muito difícil para uma criança, para os pais da criança. Mas para aquela criança, o fato dela estar ali doente, às vezes com alguma coisa ligada nela, na veia lá, mas o pai ou a mãe está por perto, isso por si só já faz uma grande diferença para aquela criança. Ela está num momento difícil, mas a hora que ela vê o pai, a mãe, aquilo já dá um ânimo para ela. E assim deveria ser, deveria ser, e tem que ser, a presença de Deus na vida da gente. Às vezes a gente pensa que só por eu crer em Deus não vou passar dificuldade, mas eu tenho que crer que Deus está comigo independente da circunstância. E se eu creio nisso, a minha visão daquela situação vai ser diferente. Mesmo que seja uma situação difícil, mas eu lembrar que eu tenho Deus comigo, isso deve fazer toda uma diferença. Fazia para Davi. Por isso que eles, ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor está comigo. Ah, mas você vai ter que passar pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor está comigo? É isso que importa, né? A presença de Deus em meio, no nosso coração, em meio às lutas. Ele estava ciente de que estava sujeito a passar por situações das mais difíceis. Tanto é que ele cita aqui o vale da sombra da morte, ou seja, seria a condição mais dramática da vida, você passar pelo vale da sombra da morte. Às vezes eu nunca vi, alguém talvez já tenha citado, eu nunca vi ninguém dizer, eu passei pelo vale da sombra da morte. Deve ser se isso for uma experiência real, essa pessoa ela passou por um drama dos mais elevados. Davi trata aqui como o vale da sombra da morte. Ele aponta o caminho mais escuro, mais árduo que o homem pode vir a passar. Mas devido ao senso da presença de Deus, ele se sente seguro. Não é que Deus está ali para livrá-lo, apenas Deus está presente. É interessante isso, né? Ele vai passar pelo vale, ele não vai ser livre do vale, mas Deus está com ele. Então ele se sente seguro. É isso que o texto está tratando. Às vezes o cristão não compreende isso. E diante de adversidades, às vezes o crente se deixa desanimar, às vezes o cristão entra em desespero, mas a gravidade desse desespero, desse desânimo, está no fato de que a presença de Deus não lhes basta. De que, indo mais fundo, isso nada significa, eu tenho que resolver o meu problema. Davi, ele não fala nisso, ele fala, ainda que eu tenha que passar, eu vou ter que enfrentar. Mas se o Senhor está comigo, isso faz toda a diferença, né? Na verdade, isso nos arremete lá para Moisés, lá em Êxodo, capítulo 33, quando o povo tinha desagradado a Deus, e Deus disse para Moisés, olha, eu não vou caminhar mais junto com vocês, porque senão eu vou destruir vocês. Né? E aí Moisés, aqui no Êxodo capítulo 33, ele diz assim, diz apenas assim, né? Ele diz para Moisés, o Senhor, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo,
não nos faça subir desse lugar. Ou seja, ele só ia dar um passo à frente se o Senhor estivesse com ele. Mesmo que tivesse que enfrentar lutas, a presença de Deus, ele queria que estivesse com ele. No Salmo 16, Davi mesmo, aqui no Salmo 16, estamos lá no 23, no Salmo 16, versículo 11, ele diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então Davi entendia que a presença de Deus era algo fundamental na vida dele. E isso nós temos que ter em mente. O que nós mais precisamos, irmãos, é da presença de Deus. Mesmo que tenha que passar por lutas, por dificuldades, se na presença do Senhor está conosco, nós vamos ter consolo, nós vamos nos sentir seguros. E é isso que Davi descreve aqui, que mesmo que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não ia temer mal algum, por uma única razão: o Senhor estaria com ele. Essa é a razão. Às vezes você vê com uma pessoa em dificuldade, em luta, às vezes um cristão, a gente pode perguntar: você está ciente que o Senhor está com você? É isso que ele precisa. Se você está ciente, então não se desespere. Procura se acalmar. Procura tranquilizar o coração, porque é o Senhor que vai te dar essa paz. Essa é a experiência de Davi, isso está aqui escrito para nosso conforto, para nosso aprendizado. Muito bem. Destacando ainda um cuidado de Deus sobre a sua vida, Davi faz uso de uma outra figura neste salmo, a de um anfitrião, né? Lá no verso 5 ele diz assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele usa aqui a figura de um anfitrião nobre e poderoso, né, que prepara uma mesa aos seus hóspedes e protege esses hóspedes dos inimigos. É interessante você ver algumas situações na Bíblia em que, por exemplo, quando a casa de Ló foi cercada lá pelo pessoal que morava lá em Sodoma, que queriam atingir ou chegar até os anjos. Vocês lembram o que Ló falou? Ló falou assim: olha, fica com as minhas filhas, mas não põe a mão nesses homens. Essa era uma noção de dono da casa, de quem recebe alguém, que a gente não consegue. Hoje a gente não vive essa, graças a Deus não vivemos uma realidade dessa. Mas naquela época, um hóspede, ele era mais protegido do que os da casa, porque isso era uma honra para aquela pessoa que recebia alguém. De casa pode sacrificar, mas o meu hóspede, ele está embaixo do meu teto, ele não vai sofrer nada. E é nesse sentido que Davi puxa aqui essa figura de um anfitrião que prepara uma mesa ao seu hóspede na presença dos seus adversários, ou seja, os adversários não vão fazer nada contra ele, porque ele está protegido por este anfitrião, por esse que está preparando. Quando ele fala, preparas-me uma mesa na presença, ele está se referindo ao Senhor, que é o seu pastor, que prepara para ele uma mesa na presença dos seus adversários. Protege ele. E mais, né? Ainda ali, ele também honra a esse hóspede, né? Ele diz assim: unges-me a cabeça com óleo. O óleo naquela época era uma outra figura daquela cultura, né? Os nobres, quando alguém chegava em casa, eles aplicavam o óleo, o azeite à cabeça. Isso simbolizava unção, simbolizava honra. Na versão original lá do grego, do hebraico, a tradução é: engorda a minha cabeça com óleo. Então, a gente imagina aquele azeite que é bem licoroso, ele é bem pesado, sendo derramado sobre a cabeça. Isso simbolizava a honra ali, e é isso que ele diz: unges minha cabeça com óleo, ou seja, o Senhor, que é o seu pastor, prepara uma mesa
como um anfitrião nobre e poderoso, protege dos adversários, unge a cabeça dele com óleo, e a expressão que ele diz do que ele sente é que o seu cálice transborda. Né? É alguma coisa que enche o coração dele. Esse cuidado de Deus, essa proteção de Deus, desse anfitrião nobre aqui, enche a vida dele, né? O meu cálice transborda, significando gozo, regozijo, satisfação que ele sente por esse cuidado de Deus para com ele. Finalmente, Davi está seguro que, a despeito dos vales escuros que ele tenha que passar, que ele está sujeito, ou dos seus adversários, ou adversidades que ele tem consciência de que tudo vai caminhar bem com ele. Tem um hino que diz lá, na alegria, na tristeza, vai tudo bem, vai discorrendo, vai tudo bem, sempre vai discorrendo e o hino vai. E aqui, Davi expressa isso, né? Ele fala assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É uma certeza que ele tem. E que nós deveríamos ter também. Davi não tem essa certeza com base que, bom, não vou ter adversários, não vou ter problemas. Não é nessa base. É com base pelo fato do Senhor ser o seu pastor, isso dá para ele essa segurança. Eu sei que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É algo que a gente pode ter. Ah, mas e como é que vai ser naquele dia que você enfrentar uma dificuldade? Como que vai ser naquele dia em que você, se você sofrer uma perda irreparável na sua vida? E aí? Isso não muda nada. Certamente misericórdia e bondade me seguirão todos os dias da minha vida. Não é com base num resultado feliz, só felicidade, de só alegria. É com base no cuidado de Deus, bondade de Deus e misericórdia de Deus. Ele tem consciência que vão segui-lo todos os dias da sua vida. E aqui eu quero destacar algumas coisas, né? Bondade e misericórdia, ele diz certamente. Esse advérbio aqui, certamente é um advérbio. É certo, a convicção, certamente, bondade e misericórdia, certamente, não tenho dúvidas, vai me seguir todos os dias da minha vida. Não é porque ele merecia, ele não merecia. Não é porque ele não ia ter problemas, isso não é verdade. Davi passou por muitos problemas, e problemas que a gente não quer nem imaginar, mas ele tinha a convicção que bondade e misericórdia certamente me seguirão, vão estar do meu lado, todos os dias, mesmo quando eu passar por grandes lutas, a misericórdia e bondade do Senhor vai estar comigo. Mesmo quando eu sofrer perdas irreparáveis, bondade e misericórdia estará comigo. É certeza, é a convicção dele. E ele também acrescenta aqui, não de vez em quando, mas todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Então, nesse verso, Davi assim expressa a sua confiança, o seu descanso em Deus de uma maneira assim, né, tremenda. Todos os dias da minha vida. E ele encerra com essas palavras, né? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, convicção de Davi. Então, é um salmo de alguém que confia em Deus, né? Que sabe que o Senhor é o seu pastor, que ele tem tudo o que ele precisa, que mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele pode se sentir seguro, porque o Senhor está com ele. E esse é um salmo que deve ser para nós também aplicarmos à nossa vida. O Senhor não é o pastor
de Davi, né? Agora, é importante também por isso que se fosse pregar sobre o primeiro versículo, o Senhor é o meu pastor. Aqui ele está dizendo a relação dele, particular, dele com Deus. É isso que eu tenho que ter com Deus, minha relação particular. Ao mesmo tempo em grupo, ao mesmo tempo que em família, mas ao mesmo tempo também sua relação individual, íntima, sua com Deus. Não é minha esposa, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, eu. Além da comunhão em grupo, mas eu preciso ter consciência da minha vida com Deus. E nesse momento, Davi, aqui ele não fala em nome da congregação, o Senhor é o nosso pastor. Aqui ele diz, o Senhor, não sei se é o seu, mas o Senhor é o meu pastor. E eu vivo com ele essa relação que ele vem descrevendo, particular. Todos nós precisamos ter, irmãos, um relacionamento íntimo, particular com o Senhor. Tem gente que depende do outro. Eu dependo da minha esposa, eu dependo do meu filho, eu dependo do meu tio, eu dependo da minha mãe, eu dependo do meu pai. Você tem que ter uma relação sua, particular. Porque o Senhor, Ele é pastor ao mesmo tempo que de todos os escolhidos, mas ao mesmo tempo, também particularmente, para mim, para você. Isso dá um sentimento de intimidade, de pai e filho. E é isso que nós precisamos viver mais, um sentimento que Davi tinha. Tem salmos que ele fala em nome de todos, né? Mas geralmente ele fala de uma forma particular. Alegrei-me, eu fiquei alegre. Quando disseram, vamos à casa do Senhor, eu fiquei alegre. É íntimo, Essa relação com Deus é importante. Então, que Deus nos ajude a aplicar à nossa vida o conhecimento do Messias, que sofreu, mas é vitorioso, e também aplicar essa experiência de Davi, que Davi confiava, e porque ele confiava, nós também podemos confiar. Ter essa confiança íntima, o Senhor é o meu pastor. E desfrutar de tudo aquilo que ele aprendeu, que ele cita, são situações que você pode ter para você também. Que Deus nos abençoe. Amém?